Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão muito interessante do BF, a gente tem uma sala que tem a forma de um paralelepípedo com lados 4, 5 e 3. A altura da sala é dada por H, o piso retangular, né, tem os lados A e B, ou seja, a altura é 3 e o piso do chão tem medidas 4 e 5. Em um dado instante, eu tenho uma formiga e uma mosca que estão no ponto A, um dos vértices aqui do piso. Vou escolher o vértice A como sendo esse aqui. Então tem uma mosca e tem uma formiga aqui. Por alguma razão qualquer, as duas querem atravessar essa sala, indo ao ponto B, que está localizado no teto, que está na mesma diagonal principal do paralelepípedo que passa por A. Então é o ponto que está completamente oposto ao ponto A. Se o ponto A fica embaixo, no fundo e na esquerda, o ponto B vai ficar em cima, na frente e na direita, completamente oposto ao ponto A. Sabendo que ambos podem andar por quaisquer superfícies, inclusive as paredes, mas que somente a mosca consegue voar, determine qual a menor distância que cada inseto deve percorrer para atingir o ponto B. Então, uma questão realmente muito interessante, né? E que vai fazer a gente refletir um pouquinho sobre como resolver problemas bons de geometria em que a gente trabalha com sólidos. Só que talvez ele seja um pouquinho complicado demais para ser encarado, né, de pronto. Eu quero propor que a gente resolva primeiro uma versão um pouquinho mais simples desse problema, em que a gente vai conseguir focar e prestar atenção no que torna esse problema difícil, né? E sem as complicações que vão acontecer por conta disso ser um paralelepípedo e por conta de as arestas terem medidas todas distintas. Então eu vou propor que a gente primeiro resolva, primeiro imagine a situação em que a gente tem exatamente o mesmo problema, né? Tem uma mosca e uma formiga aqui no ponto A e elas querem atingir ali no fundo o ponto B. Só que agora eu quero que você pense que a sala é cúbica, só para facilitar um pouquinho as contas, e aí depois de entender o que torna esse problema tão legal, a gente volta e resolve o problema original para o paralelepípedo, beleza? Eu vou supor então que esse cubo tem aresta igual a 3. Para o caso da mosca, eu acho que não tem muita discussão a respeito de qual seria o menor caminho, né? Porque a mosca, como ela consegue voar, aí para ela chegar no ponto B é só ela pegar o caminho em linha reta. Opa. Se eu sou a mosquinha, eu tô lá no ponto A e eu quero chegar no ponto B, basta que eu ande em linha reta do ponto A para o ponto B. Pronto. Então eu quero encontrar qual é a medida da diagonal do cubo. A diagonal do cubo mede a aresta raiz de 3. E, portanto, para a nossa mosca, o caminho mais curto mede 3 raiz de 3 metros, já que para esse cubo a aresta mede 3. Agora, a formiga é um pouco mais complicado, porque se a formiga não voa, ela vai precisar andar pelas paredes. Só que qual é o menor caminho, certo, para essa formiga? Talvez uma resposta, né, inicial que você tenha, a primeira ideia que você tenha, uma ideia um pouco inocente, seja de que é útil para essa formiga andar pelas arestas, né? Então ela anda 3 metros aqui para a direita, aí depois ela pega o caminho e anda 3 metros na direção do fundo, e depois termina andando 3 metros para cima. De fato, ela chega no ponto B, mas esse não é o menor caminho. Porque a partir do momento em que ela chega nesse vértice, pô, pra que ela vai andar pelos lados do quadrado da direita quando ela pode simplesmente pegar o caminho em linha reta até o ponto B? Com certeza, a gente sabe isso da geometria plana, né? Andar pela hipotenusa de um triângulo retângulo é menor, é um caminho menor do que andar pelos catetos. Na verdade, é essa toda a ideia por trás da desigualdade triangular, que é a condição de existência dos triângulos, né? Sempre que eu ando pelo lado de um triângulo, o comprimento desse lado é sempre menor do que a soma dos outros dois. Então, com certeza, a linha reta é o caminho mais curto, né? Em vez de você andar pelas arestas. Mas, talvez você fique um pouco surpreso ao descobrir que esse também não é o menor caminho, né? Porque, veja só, os pontos A e B, eles estão em posições completamente opostas nesse cubo, né? Então, para você partir do ponto A, para você chegar no ponto B, você tem que vencer as 3 dimensões do cubo. Você tem que andar para a direita, você tem que andar para o fundo e você tem que andar para cima.
E essa proposta de caminho que a gente adotou, né? Quando a gente fez a formiga andar pela aresta e depois pela diagonal da face, ela divide um pouco mal o trabalho de vencer as 3 dimensões. Porque o primeiro movimento dela, quando ela anda pela aresta, só, né? Vamos dizer assim, só faz o esforço de vencer a dimensão da largura. Enquanto a segunda parte do movimento, que pega a diagonal da face, ela vai ter que atacar, né? Tanto a profundidade quanto a altura de uma vez só. E isso não é muito eficiente, né? Talvez tenha um jeito melhor em que ela consiga encarar essas 3 dimensões numa divisão um pouco mais igualitária. Por exemplo, em vez de ela andar só para a direita, né, só na direção da largura nesse primeiro movimento, por que ela já não começa a subir a parede? Né? Em vez de deixar o trabalho de vencer a altura do cubo só para a segunda parte do movimento, por que nessa primeira parte, enquanto ela está andando para a direita, ela já não sobe uma parte do caminho e deixa o restante para a segunda metade do movimento? De fato, o menor caminho vai ser alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou andar para a direita na primeira parede, né, e subir uma parte da altura e deixar para terminar a altura na segunda parte do movimento, quando ela passa pela face da direita e quando ela termina também a dimensão da profundidade. Mas isso deixa uma pergunta, né? Que é o seguinte: é exatamente quanto da altura ela tem que vencer no primeiro pedaço do movimento e quanto da altura ela tem que vencer no segundo. Se você chutou que é metade, você vai ter acertado, mas você vai ter acertado só por conta disso ser um cubo, né? As faces são iguais, então de fato, né? Você dividir igualmente a altura entre as duas é a escolha correta. Mas no nosso problema original, em que a sala tinha formato de paralelepípedo, a resposta já não é essa. Então talvez a gente precise cavar um pouquinho mais o problema para entender o que torna um ponto o ponto ótimo de fazer a curva de uma parede para outra. E veja, como essa formiga vai andar só sobre a superfície do cubo, ela só pode andar pelas paredes, existe uma ferramenta geométrica que a gente pode usar para analisar esse problema de um jeito muito mais simples. Porque, veja, o problema de encontrar a menor distância entre 2 pontos, na geometria plana, é uma coisa muito trivial. Porque, como a gente viu ali no caso da mosca, né? Se eu tenho 2 pontos e eu quero o menor caminho entre eles, traça uma linha reta e já era. Então, se o caminho da formiga fosse num plano, pô, seria super tranquilo de a gente determinar qual é esse menor caminho. O problema é que não é plano, né? Esse movimento da formiga vai se dar em vários planos, por conta de ela ter que se movimentar na superfície de um cubo. Mas dá pra gente transformar um problema no outro, usando a ideia da planificação. Então, se eu desmontar esse cubo e olhar para as faces todas como se elas fossem vizinhas e planas, né, todas elas apoiadas ali sobre um mesmo plano, eu consigo determinar qual que é o menor caminho usando o artifício de que, né, num plano, o menor caminho entre 2 pontos é simplesmente o segmento de reta que une os dois. Então, o recurso que eu vou usar para enxergar essa solução é abrir esse cubo, né? Não vou nem abrir o cubo inteiro, para falar a verdade, né? Se a gente já percebeu que essa formiga vai andar na face da frente e na face da direita, eu vou planificar só essas duas. Então eu vou pegar essa face da frente e eu vou pegar essa face da direita e eu vou meio que desdobrar as duas, né? Eu recorto as duas, só quero olhar para essa parte da figura. E essa face, né, da direita que está entrando no plano da tela em que você me assiste, a gente vai desdobrar e deixar ela alinhada com a face da frente. Quando você fizer isso, cada uma dessas faces tem o formato de um quadrado. Como a gente colocou duas dessas faces lado a lado, né? Eu peguei a face que estava no plano que entra na tela e desdobrei para ela ficar na frente também. Eu tenho 2 quadradinhos vizinhos, né? Um do lado do outro. Esses quadrados têm medidas de arestas iguais a 3, né? Já que os quadrados que formam o cubo são todos iguais. Quando eu desdobrei essa figura, o ponto A, que estava aqui no vértice de baixo da esquerda do quadrado da frente, está posicionado aqui nesse lugar.
Enquanto o ponto B, quando a gente desdobrou essa parede, ele veio para cá. E agora sim a gente consegue enxergar que o menor caminho do ponto A para o ponto B é esse aqui, ó, linha reta. Ah, legal. E como é que eu posso calcular qual que é essa distância que a formiga vai percorrer? Aí você faz Pitágoras, né? Porque como essas faces são quadrados, tem ângulo reto aqui. E eu posso dizer que a distância que a formiga vai percorrer ao quadrado vai ser cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Um dos catetos mede 3, o outro cateto mede 6. Então, isso fica 9 mais 36, que é 45, no caso. E, portanto, a distância da formiga vai ser raiz de 45. Né? 45 eu posso escrever como 9 vezes 5, e o 9 tem raiz. Então, 3 raiz de 5 metros vai ser a nossa resposta. Perfeito? Então, a planificação, ela serve não só para você enxergar as faces todas, né, lado a lado, mas também para você estudar movimentos que acontecem na superfície de um sólido. É muito mais fácil você enxergar esses movimentos na planificação do que você enxergar esses movimentos, né, imaginando você contornando e virando o sólido para você ter a visão de cada uma das faces por onde o movimento vai acontecer. A planificação serve exatamente para esse tipo de problema, né, para a gente conseguir enxergar de um jeito mais simples esses movimentos na superfície. E aí, de novo, né? Como esses dois quadrados são idênticos, aí, de fato, a curva vai acontecer bem aqui na metade, porque se eu ligo esses dois pontos aqui, ó, o ponto em que acontece a curva com o vértice aqui de baixo do quadrado, seria esse ponto que eu vou chamar de C na figura original, né? Esse triângulo da esquerda, ele é semelhante ao triângulo grandão. E a razão de semelhança é meio, porque o lado do pequeno é 3 e o lado do pequeno é 6. Então, como o triangulinho da esquerda é metade do triângulo grandão, aí de fato, né, essa curva vai acontecer na metade da altura. O que não vai ser verdade para o paralelepípedo, porque aí essa medida não vai ser metade de tudo, né? Como a largura e a profundidade do paralelepípedo são medidas distintas, aí a curva vai acontecer em algum outro ponto que não o ponto médio da aresta da altura. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido a lógica, né? Vamos tentar voltar para o problema original e colocar a complicação extra de que agora, né, as medidas todas que vão aparecer nas arestas do paralelepípedo são distintas. As faces que a gente vai ter que usar para imaginar o movimento da formiga são diferentes, né? Então ela tem mais de uma opção de caminho para chegar no ponto B. E dependendo do caminho que ela escolhe percorrer, a distância que ela vai percorrer vai mudar, né? Então tem uma complicação extra quando a gente volta para o problema original. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular a distância que a mosca vai percorrer, porque essa é um pouco mais fácil de a gente encontrar. Aí depois a gente para e analisa a da formiga. De novo, né, assim como no problema, na versão cúbica do problema, a mosca, como ela voa, o caminho que ela vai fazer até o ponto B é um caminho em linha reta. E esse caminho em linha reta vai ser o caminho pela diagonal principal do paralelepípedo. Se é a diagonal principal do paralelepípedo, eu só vou precisar descobrir qual é o comprimento dessa diagonal, né? Deixa eu, antes de fazer essa conta, só anotar as medidas. Então, tem uma medida que é 4, tem uma medida que é 5 e a altura é 3. Perfeito. E aí, o movimento da mosca vai ser em linha reta. Essa seria a diagonal principal do paralelepípedo, que eu vou chamar de desão. E essa é a medida que a gente está procurando. A ferramenta principal para encontrar distâncias e comprimentos em geometria espacial é o Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai tentar encontrar um triângulo retângulo ao redor dessa medida D que a gente está tentando encontrar. Como a gente vai fazer isso? Bom, você pode aproveitar essa aresta aqui da altura, certo? E ligar ali com o vértice A
aqui usando a diagonal da face de baixo. Veja, como a aresta 3 é uma aresta de altura, e a altura é perpendicular à base do paralelepípedo, eu tenho certeza que esse triângulo é retângulo. E se eu soubesse qual que é a medida da diagonal da base, eu conseguiria calcular quem que é o desão, quem que é a distância que a gente está procurando da mosca. Então eu vou resolver esse problema primeiro encontrando a medida da diagonal da base. Lembra que a base é um retângulo, então também tem um ângulo reto aqui, né? Olhando aqui para o triângulo ACD, a gente consegue achar a medida da diagonal azul, que é a diagonal da face, vou chamar de Dzinho. E aí, tendo o valor do Dzinho, a gente termina achando a distância grandona. Aliás, como esse ponto, como eu já chamei de Dzão a distância, eu vou chamar esse ponto de ponto E, só para não repetir letra. Comecemos, então, analisando a base dessa figura. A base é um retângulo de dimensões 5 e 4. Então, ele deveria ser mais assim, né? Ponto A está lá no fundo, ponto C está aqui na frente, ponto E está aqui do lado direito. Essa medida é 5, essa medida é 4. Como isso é um retângulo, eu tenho um ângulo reto. E a distância que eu estou procurando é a medida dessa diagonal. Fazendo Pitágoras aqui, eu tenho que a diagonalzinha ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 25 mais 16 dá 41. Então, d quadrado é 41. E eu nem vou tirar a raiz disso, porque a gente vai precisar desse d para montar o Pitágoras do triângulo ABE, né? E ela vai aparecer ao quadrado, a diagonalzinha. Então, vamos direto olhar para esse triângulo aqui e aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ABE. Pitágoras vai dizer que dzão, que é a diagonal zona ao quadrado, vai ser dzinho ao quadrado mais 3 ao quadrado. Dzinho ao quadrado eu acabei de calcular quando a gente olhou ali para aquela figura da base. Isso daqui é 41. 3 ao quadrado é 9. Então, dzão ao quadrado é 50. De modo que a distância que a mosca vai percorrer é raiz de 50. Como 50 é o dobro de 25, né, e 25 tem raiz, eu posso tirar a raiz de 25 e escrever que essa distância é de 5 raiz de 2 metros. E isso, de novo, é a resposta para a parte do problema em que ele perguntava sobre o movimento da mosca. Beleza? Mosca vai em linha reta, é só a gente procurar a medida da diagonal. Agora a gente vai para o problema da formiga, que é um problema um pouquinho mais complicado. E eu vou fazer aqui 3 figuras, né? 3 versões do paralelepípedo, porque eu preciso te mostrar que essa formiga ela tem 3 caminhos que ela pode seguir na busca dela ali pelo caminho do ponto A para o ponto B. Primeiro, ela pode escolher andar pela face de baixo e pela face da frente. Basicamente, como o paralelepípedo tem 3 pares de faces que são iguais, a face de cima e a face de baixo são idênticas, a face da esquerda e a face da direita são iguais, a face da frente e a face de trás também são. Para ela partir do ponto A para o ponto B, ela pode escolher fazer o caminho dela, né, fazendo a curva na parede, escolhendo qualquer parzinho de faces distintas que ela, né, por onde ela pode percorrer. Então, um caminho possível seria, por exemplo, o caminho em que ela vem pela face da esquerda, faz a curva e termina andando pela face da frente. Alguma coisa, por exemplo, assim. Aí ela tem um segundo caminho em que ela anda
pela face da esquerda, de novo, e a face de cima. Tipo assim. E ela tem um terceiro caminho, em que ela anda pela face de baixo, vem até aqui na frente, e aí faz a curva para terminar o movimento pela face da frente. São as opções de caminho que essa formiga tem. E veja, como a face da esquerda e a face da frente, a face da esquerda e a face de cima, a face de baixo e a face da frente, tem todas medidas distintas, esses três caminhos têm comprimentos distintos. Vamos tentar analisar, então, né, qual que é exatamente as distâncias que essa formiga vai poder percorrer, as opções de distância que ela tem. Eu vou chamar essa primeira distância de D1, essa segunda distância de D2 e essa terceira distância de D3. E vou usar a mesma lógica, a mesma estratégia que a gente usou para resolver o problema no caso da sala cúbica. Eu vou abrir as faces por onde essa formiga vai passar e vou fazer Pitágoras, né, na figura que eu encontrar. Então, quando ela anda pela face da esquerda, né, e a face da frente, eu vou pegar essa face da esquerda e abrir esse retângulo para ele ficar lado a lado com a face frontal. Eu vou ter uma figura mais ou menos assim, ó. A face da esquerda vai pegar a medida da profundidade, que é 5, e a medida da altura, que é 3. E a face da frente vai pegar a largura 4 e a altura 3. Então, a face da frente é um pouquinho menor. Medidas importantes são 5 para a profundidade aqui dessa face, 4 para a da frente. E 3, que é a altura, né? A medida 3 está presente nessas duas faces por onde a formiga vai andar. O ponto A fica lá no fundo dessa face da esquerda e o ponto B fica aqui na frente, né, em cima da face da frente. E, de novo, né, como a gente está falando de retângulos, que são as faces de um paralelepípedo, a gente tem um ângulo reto aqui embaixo. Então, a primeira opção de movimento para a formiga seria essa aqui. Esse seria o nosso D1. E a gente pode fazer Pitágoras aqui para descobrir qual seria essa primeira distância, né? Essa primeira opção de distância que a formiga pode percorrer. Esse triângulo tem um cateto que mede 3 e um cateto que mede 9. Então, fazendo Pitágoras, distância 1 ao quadrado é 9 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. 3 ao quadrado é 9. Essa soma dá 90. E essa primeira distância, portanto, é raiz de 90. Quando eu olho para essa segunda situação, né, eu vou imaginar que eu tenho aqui a face da frente, que vai ser a nossa referência, e eu vou abrir a face da esquerda para ficar alinhada com a face da frente. A face da esquerda, de novo, né, é uma face 5 por 3, e a face de cima é uma face 4 por 5. Então, a medida 5 é a medida que as duas faces têm em comum. Ó, 4 por 5 é a face de cima. E a face da esquerda é 5 por 3. Ela tem que ser um pouquinho menor, né? O ponto A vai estar lá no fundo. Lembra que eu abri a face da esquerda, né? Subi essa face, usei essa dobra aqui para desfazer, para desmontar o paralelepípedo. E estou olhando a situação de uma visão de cima. O ponto B, então, vai estar aqui na frente. E, portanto, eu estou considerando um paralelepípedo, um retângulo, perdão, né? Em que a largura mede 7, que essa altura aqui mede 5, e a gente está procurando essa distância do ponto A até o ponto B pela diagonal. Isso tudo aqui é 7, né? Fazendo Pitágoras para encontrar essa distância 2,
que a gente vai descobrir? Que a distância 2 ao quadrado é 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. 5 ao quadrado é 25. Isso tudo dá 74. D2 vai ser, portanto, raiz de 74 metros. Ó, essa segunda opção de caminho já é melhor do que a primeira, né? Se ela andar pelo caminho que eu fiz de azul, essa formiga anda menos, percorre uma distância menor do que se ela for pelo caminho que a gente fez de roxo. Vamos calcular o verde para a gente acabar com essa dúvida e decidir qual é o menor caminho que ela pode fazer de todos. Então agora eu vou olhar para a face de baixo, que é um retângulo 5x4. Deixa eu usar umas setinhas aqui, né? Para a gente saber qual figura veio de qual desenho do nosso paralelepípedo. E aí eu vou pegar a face da frente, eu vou desdobrar ela para baixo, né? Vou colocar ela alinhada com a base do paralelepípedo. A face da esquerda, de baixo, perdão, é um retângulo 5x4. E essa face da frente é um retângulo 4x3. Então é um pouquinho menor. 5, 4, né? E aí essa alturinha, quando a gente desdobra a face para frente, ela vai aparecer aqui. O ponto A tá lá no fundo do chão, o ponto B desceu quando a gente desdobrou, né? Essa face da frente e deixou ela alinhada com a base. Então essa medida é 4, vamos deixar ela aqui embaixo, fica mais fácil de enxergar. E a terceira distância vai ser ligando em linha reta o ponto A com o ponto B. Opa! Pitágoras de novo aqui, né? Lembrando que essas faces são retangulares e tem ângulos retos, né, em todos os ângulos aí das faces. Essa terceira distância vai ser, portanto, quando elevado ao quadrado, vai ser igual a 8, que é o comprimento aqui desse lado, ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que seria o comprimento do outro. 8 ao quadrado dá 64. 4 ao quadrado é 16. Então, essa soma fica 80 e o D3 vai ser raiz de 80 metros. E aí dá pra gente perceber que, apesar de esse terceiro caminho ser melhor do que o primeiro, ainda é maior do que o segundo, né? As três opções são: o caminho pela face da esquerda e pela face da frente, ela anda raiz de 90 metros. Pela face da esquerda e pela face de cima, ela anda raiz de 74. E pela face de baixo e pela da frente, ela anda raiz de 80. Logo, o melhor caminho de todos é esse aqui, ó. E, portanto, a distância que a formiga vai percorrer é raiz de 74 metros. Beleza? É um problema muito interessante, apesar de ser um problema difícil. Primeiro porque não é tão trivial você enxergar que a planificação também serve para você enxergar de um jeito mais fácil e mais eficiente esses movimentos na superfície do sólido. Não é uma coisa que a gente faz com muita frequência em geometria, né? Mas, além de você ter que enxergar que a planificação te ajuda a resolver esse problema, tem esse complicador, que não foi um complicador muito pequeno, não, de que as faces do paralelepípedo são distintas, então você ainda precisa decidir entre as várias opções de caminho qual seria melhor, certo? Mas ainda assim é um problema muito interessante, é um problema que eu acho que todo aluno devia, né, se está ali lutando para entender geometria espacial, devia fazer para conseguir compreender as nuances desse tipo de situação, tá bom? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.